Rubens da Silva trabalhou numa loja de venda de tecidos. Depois de ser demitido, ele procurou o INSS para tentar a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Mas o Instituto alegou que a empresa onde ele trabalhou não fez o repasse do tributo para a Previdência. Acompanhe agora esse problema no quadro Questão de Direito de hoje. De acordo com a folha de pagamento da empresa, todo mês era debitado R$ 460 do salário de Rubens da Silva. Ao completar 53 anos de idade, ele foi dispensado. Como não conseguiu novo emprego, ele foi ao INSS para requerer a aposentadoria proporcional. No Instituto de Previdência, alegaram que ele não tinha direito ao benefício, porque a empresa onde ele trabalhava não repassou as contribuições. Rubens da Silva perguntou o que podia fazer para regularizar a situação. Simplesmente responderam que ele deveria cobrar os débitos da empresa, como se o segurado fosse o culpado pelo desvio dos recursos da Previdência Social. Sobre esses problemas da Previdência, nós vamos conversar agora com o advogado Edilson Santiago. Bom dia. Bom dia, Salomão. Tudo bem com você? Nesse caso, não é obrigação do INSS cobrar da empresa? Quer dizer, delegar ao trabalhador é delegar a competência e não tem nada a ver essa história. Salomão, como você já agora definiu, direito muitas vezes é lógica e bom senso. No caso aqui, é um caso lógico. O dever de buscar o recurso que o cidadão deu o sangue, deu o suor trabalhando é do INSS. O INSS, o Estado legislador, o doutor, de várias medidas judiciais e administrativas para de buscar esse dinheiro que o cidadão contribuiu, descontou em folha de pagamento. Através de medida administrativa, negando certidão de recebimento, procedimento fiscal, indo ao auditor fiscal da empresa, buscando o GFIP se ele contribuiu ou não. Então, é bom que saiba, o INSS não pode transferir esse ônus, não. Esse ônus é do INSS e o Estado o dotou de poderes para ele buscar o dinheiro. O cidadão não pode ficar prejudicado, o segurado. Agora, no caso da empresa, quem não repassa comete um crime, está sujeito a toda uma legislação também? Os crimes de ordem previdenciária mais agravante é a apropriação em débito previdenciária e o sonegação previdenciária que a empresa comete quando burla a folha também. São os crimes mais graves. Olha só, mas a intenção seria... A medida coercitiva criminal não seria o forte. Seria o forte o INSS através de execução fiscal, procedimento administrativo, porque o segurado está em busca do que ele trabalhou a vida inteira. Aquele dinheiro vai servir para ser o alimento dele, para a busca do remédio, como o cidadão está sofrendo mazelas, o cidadão segurado. Como você vê hoje, Salomão, o maior braço arrecadador do INSS é o seu trabalho. Muito boa, repassa bilhões anuais para o INSS. E é bom que quando o cidadão for vitorioso numa ação trabalhista, que a ele seja reconhecido o tempo de serviço, ele guarda essa ação. Porque muitas vezes quando a seu trabalho repassa para o INSS segura esse dinheiro, e ele vai lá pleitear que ele configurou 5 anos, vamos supor, uma ação trabalhista. E às vezes não está lá. Está no tesouro do INSS, mas não está o nome do cidadão, o nome e nem a qualificação dele. Aí acha esse dinheiro e essa contribuição dele. Agora, tem e-mails de telespectadores sobre essa situação. Tem um aqui de Ananindeua, o João Lobato alegou que a empresa onde ele trabalhou não fez o repasse. Como nesse exemplo que a gente mostrou aí. O que deve fazer um trabalhador nesse sentido? Inicialmente, ele vê o tempo que ele saiu da empresa, o tempo de fazer uma petição administrativa do INSS. Inclusive, tem até uma lei de 95, que dispõe sobre certidões para a defesa de direito de esclarecimento de situações. E que qualquer órgão público, quer federal, municipal, estadual, ele tem um prazo de 15 dias de dizer para o cidadão. Porque não dá, porque não pode esclarecer. Com essa certidão, ele pode ir na Federal, no seu trabalho, ou no próprio auditoria, porque nesse caso, a auditoria fiscal do INSS, onde estão os seus fiscais, já abre um procedimento administrativo fiscal para a empresa. Vê lá a empresa o GFIP, se contribuiu, porque não pagou, e procedimentos administrativos para que ele pague. O Estado não pode esperar uma demanda judicial de X anos. Então, a auditoria fiscal do INSS e a sua procuradoria, através de uma ação fiscal,
já que é criminal, o Supremo está até abrandando, uma decisão recente do Marco Aurélio até abrandou a incidência da apropriação indébita, que eu vejo com muita cautela isso. Deixa a gente ver aqui uma situação justamente sobre uma decisão do TRT de Pernambuco que condenou uma empresa a fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Acompanhe. O caso ocorreu em Recife. O INSS ingressou com uma reclamação contra o empregado e uma construtora. Segundo o INSS, a decisão do juiz de primeiro grau reconheceu o vínculo trabalhista de um operário que não tinha carteira assinada. A decisão judicial ignorou o recolhimento da contribuição previdenciária. O INSS se sentiu prejudicado e recorreu. O caso chegou ao tribunal. Lá, os desembargadores decidiram que a responsabilidade pelo repasse da contribuição é do patrão e não do trabalhador. De acordo com o TRT, o empregado não pode ser penalizado. No entendimento dos desembargadores, a obrigação do repasse do INSS é sempre da empresa. Essa decisão serve de orientação para todos os tribunais e juízes trabalhistas do Brasil. A gente tem mais perguntas de telespectadores, vamos tentar fazer algumas delas. O Jardel Almeida da Condo diz que ele trabalhou numa empresa no Rio de Janeiro, desligou-se da empresa em 94, ele foi na Caixa Econômica e viu que restava um resíduo em relação à questão previdenciária. O que ele deve fazer para resgatar? Na Caixa Econômica, acho que resíduo deve ser FGTS, né? Exatamente. Deve ser FGTS. O FGTS também é um instrumento que o trabalhador deve acompanhar durante a sua relação, a sua vinculação empregatícia. Tanto quanto o INSS e o FGTS, o trabalhador deve na Caixa Econômica ver se a empresa está contribuindo para o seu FGTS e também nos postos do INSS ver. O trabalhador hoje em dia pode. E chega no posto do INSS, pede um extrato se a empresa está contribuindo. E é bom que ele faça isso. Agora, Sim, concluir, por favor. Salomão, é importante que se diga aqui que o cidadão deve acompanhar. Eu lamento que o direito previdenciário desse país seja um direito, vamos chamar assim, meio sigiloso, até maçônico, que não deve ser. O direito previdenciário deve estar no supermercado, deve estar nas feiras, deve estar num lugar público para o cidadão tomar conhecimento. Não pode ser um direito só dado aos iniciados. Você agora, entende? deixa eu colocar uma situação para ti. A Soraya Guedes de São Brás, ela trabalhou numa empresa, descobriu que durante metade do tempo de trabalho não houve a questão do repasse da contribuição, só que ela não sabe se a empresa ainda existe. De quem é a responsabilidade disso? Ela vai ter que procurar saber da empresa, o INSS deve... Quem vai pagar o... Não, ela deve ter alguns documentos que ela trabalhou, na verdade. Ela deve ter alguns documentos. Deve ter alguma coisa para comprovar. A de ter cautela também que, não vamos pensar aqui em fraude, não. Ela provou, ela tem que encontrar cheque, que ela descontou. Se a empresa não existe mais, como é que faz? Ela deve procurar o INSS através do seu sistema, tem uma pasquerragem, porque da época existiu, ou então ela vai no centro de trabalho, toma umas medidas, no centro de trabalho também uma estimação declaratória também. Enfim, há procedimento administrativo que tente buscar isso. Agora, o que é que você tem que evitar? O trabalhador acompanhando a contribuição para quando falir, o INSS já está em cima e verificar. Antes de falir, buscar o bem para ressarcir o tempo que ele trabalhou como servidor. Edilson, desculpa te interromper, mas senão a gente não consegue fazer as perguntas. O Rui Menezes de Coraci diz que ele trabalhava em duas empresas. Isso, trabalhava numa jornada de manhã, uma outra jornada à tarde, e todas as duas recolhiam a contribuição previdenciária. Ele tem direito a todas essas duas contribuições? Não, a meu ver, lato senso, meu ver, ele só tem que fazer uma contribuição. Duplo não vinga. Mas as empresas recolhem. Ele devia comunicar para uma das empresas que ele já estava pagando para outra. Mas no caso de terem feito as duas recolhimentos. Se ele deve pedir o ressarcimento de uma. Certamente não contará o tempo em dobro. Certamente não contará. O cidadão tem que fazer uma contribuição só. Ele pagando duas, está pagando demais. Ele deve me explicar, até deixar o e-mail dele, daí, tem procurado a expressão melhor para ele, que ele pode pedir o ressarcimento do que ele pagou a mais. É só uma contribuição. Ele devia levar o que ele pagar para uma, levar, já estou pagando o INSS. E essa parte ele não pagava. Vamos verificar. E que era recurso para ele, né? Era recurso para ele. Vamos verificar agora os requisitos para se conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral da Previdência.
De acordo com a legislação previdenciária, o homem tem que comprovar 35 anos de contribuição, já a mulher, 30. Se for professor do ensino fundamental, esse tempo fica reduzido para 30 e 25 anos, respectivamente. A lei prevê ainda a aposentadoria proporcional para o homem com 53 anos de idade e a mulher com 48 anos. Mas para este caso, existe uma regra especial. Para todas essas situações, o INSS exige uma carência de 180 contribuições mensais. Agora, Edilson, para concluir, mais uma pergunta. O Cláudio Emílio da Pedreira diz que ele trabalha hoje como motorista concursado em uma prefeitura. Ele descobriu que está sendo recolhido o INSS dele, quer dizer, e que descobriu também que não repasse isso. Como é que ele vai fazer? O que ele deve fazer nesse momento que ele ainda trabalha na empresa e tem a chance de tentar corrigir isso? Esse é o empregado público, né, concursor. Ele também deve, o INSS tem um órgão que fiscaliza as prefeituras municipais, as que não têm regime próprio previdenciário. E é bom que fiscalize. Ele deve, o INSS, procurar um setor específico e dizer, porque essa fiscalização, ela pode colocar a prefeitura no cadinho e algum repasse que ela tiver constitucionado, algumas coisas, é bloqueado. Para que ele respeite o direito do servidor que quer se aposentar mais tarde. Edilson, obrigado pela participação e pelas informações. O tempo é curto, tem muitas perguntas aí, mas a gente vai fazer isso para uma outra oportunidade. Eu só queria parabenizar a editoração, a TV Liberal, por trazer esse espaço de utilidade pública ao cidadão. Tá certo. Isso é muito bom. Obrigado pela sua participação.